gente. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. É uma satisfação dar boas-vindas para vocês, a todos os presentes. Estamos mais uma vez juntos, né, virtualmente, hoje para falar de um tema, né, muito bacana, que é o tema das plantas alimentícias não convencionais ou hortaliças tradicionais, né? Estamos com a presença de Nuno Madeira, pesquisador da Embrapa Hortaliças, doutor aí em agronomia, e tem se dedicado, né, às pesquisas aí, sempre voltando para hortaliças tradicionais. Gostaríamos aí de agradecer a presença do Nuno, dizer que ele é uma pessoa plural, né, que ele é uma pessoa muito diversa, que gosta, que demonstra que gosta do que faz, que além de ter a prática do dia a dia, mas também traz esse viés técnico, né, da adaptação dessas plantas, do resgate dessas plantas. E ele também faz parte da equipe da AVP, né, que é o Centro de Nutrição Funcional, que está aí junto conosco, né, trazendo a temática de segurança alimentar e nutricional para o nosso projeto, né, Bahia Produtiva. Então, é uma grande honra para a FATRES, para o nosso território da Bacia, do Jacuípe, estarmos hoje juntos nesse momento e podermos dialogar sobre esse tema, né, tão bacana e tão atual, que é as hortaliças tradicionais. Gostaria de desejar uma ótima atividade para a gente nessa tarde. Pedir para as pessoas que estão aqui conosco na nossa sala que mantenham, se possível, as câmeras ligadas para aproximar a gente, né, para a gente estar se vendo, garantir aí o microfone desligado durante a apresentação do Nuno, né, o Nuno, na sua fala, vai trazer uma apresentação, né, na oportunidade, a gente vai visitar uma área experimental aí na Embrapa, a gente está ansioso, querendo ouvir o Nuno, passando a palavra para ele, dizer que é uma satisfação, é um sinônimo de gratidão ter ele aqui conosco. E vamos conversar menos e ouvir mais o Nuno nesse momento, né? Senão eu me alongo demais. Dizer que é uma honra mesmo para a FATRES estar com um profissional tão renomado como você aqui nessa sala. É com você, Nuno. Muito obrigado, Tainá, pelas palavras aí de estímulo, né? Obrigado, pessoal. Os ACR, a gente sabe como é corrido, muito serviço, né? Muito obrigado pela presença de vocês, tá? E o Cleiton aí também, um abraço, né? Um abraço aí para todo mundo, viu? Saúde para todo mundo. Nós hoje vamos tratar aí das plantas, né? A gente já fez 6 oficinas presenciais na Bahia, nesse projeto Bahia Produtiva, né? Eu componho não exatamente assim, funcionalmente a equipe da VP, mas é um projeto liderado pela VP, que é o Centro de Nutrição Funcional, e eles trabalham nutrição, um pouco culinária, e aí não trabalham agricultura. Aí nisso eles nos convidaram, principalmente a Valéria Pascoal, né, e a Vera Núbia Mascarenha, que é uma pessoa, uma joia rara também, que não é também do quadro da VP, mas é uma independente, né, autônoma. Então a gente fez 6 oficinas na Bahia, umas no Sertão, outras no Recôncavo, outras mais na Chapada Diamantina, outra no oeste da Bahia, né, e com biomas diferentes, né, ambientes diferentes, climas bem diferenciados, e com as devidas adaptações aí, né. Aí o ministro, eu sou pesquisador da Embrapa, né, Embrapa Hortaliças, que fica sediado em Brasília, né, divido som aqui com o meu colega Giovanni, que trabalha tá aqui do lado, trabalha com algumas tradicionais aí também, né, e trabalha comigo na Hora Pronobis, trabalha nas abóboras, né, e a proposta hoje é a gente mostrar um pouco do trabalho com foco nesse resgate das hortaliças tradicionais, que são todas punks. Eu sou curador de uma coleção aqui. Curador é igual aqueles negócios de curador de museu, né? É um guardião de sementes ou um guardião de variedades aqui, né, de sementes de hortaliças tradicionais, ou curador de museu, né? O nome técnico é chamado curador da coleção de hortaliças não convencionais, e que eu chamo muitas vezes de tradicionais. Nós vamos dar um pulinho no campo. É uma área bem diversa, assim, com mais ou menos uns 2 hectares, 19 talhões pequenos. Então, tem vários talhões diferentes. A gente vai mostrar principalmente o do quintal diversificado, que eu acho que é a grande pegada nesse projeto da Bahia, né? É uma honra participar desse projeto Bahia Produtiva, sempre com
é um espírito muito bom, é muito alegre fazer esse trabalho. Realmente é a nossa vida, né? Igual a Tainá falou, a gente vive isso mesmo. Quando eu estou aqui no Embrapa e agora até a refeição, o refeitório está fechado, o pessoal pede marmita. Eu não, eu vou lá embaixo, pego umas 8, 10 espécies de hortaliças tradicionais. Aí hoje foi tapioca de queijo e um mundaréu de folha é a nossa saúde, é a nossa alimentação durante o dia. Quando eu chego em casa é isso também. A gente faz um churrasquinho, mas come muita hortaliça junto. Faz um arroz enriquecido com cuchá, com vinagreira, né? Cuchá vinagreira, com jambu. Faz o feijão com a moringa, faz com caramuela, faz. Então, essa é a proposta, né? Sem radicalismo nenhum de ser completamente vegetariano, mas sem abandonar aquela comida caipira dos antigos que incorporava uma grande quantidade de vegetais e que dava saúde, que dava energia, que dava força, né? E a carne é também, assim, a Vera Muda já é um pouco mais radical, né? Que deve abandonar mais a carne e tal. A gente não, a gente acha que é muito social, é muito, vale a pena, né? Assim, reduzir, mas não eliminar completamente, tá certo? Mas então, passando aí as hortaliças, eu vou apresentar aqui, porque não estão todas lá, tá? Peraí, deixa eu compartilhar. Vou apresentar agora. Bom, hortaliças punk, eu muitas vezes vou falar hortaliças tradicionais, não é que seja sinônimo, mas todas as hortaliças tradicionais são hortaliças punk. Todo mundo já está a par do que é punk, né? Plantas alimentícias não convencionais, né? E basicamente, o que é uma punk? Punk é um alimento, né? Punk sem ser hortaliça. Vamos tirar essa palavra hortaliça. O que é punk? São alimentos que não fazem parte do dia a dia, como arroz, feijão, farinha. Aí, elas não fazem parte do dia a dia, elas não são corriqueiras, tá certo? Não é como arroz, feijão, tomate, cebola, batata, alface, etc. Elas não são globalizadas, elas não possuem uma cadeia produtiva estruturada, elas têm uma distribuição mais limitada, né? Elas são mantidas pelos agricultores, isso é uma grande vantagem, né? Muitas vezes pode pensar, não tem semente e tal, mas na verdade elas são de fácil manutenção, né? Então, e quem mantém isso são os agricultores. E existe um motivo porque elas não estão disponíveis no mercado, muitas vezes, né? No final, eu quero debater sobre isso, vocês me lembrem, né, por que não existem essas sementes disponíveis, por que elas são mantidas pelos agricultores. Anota isso aí, Tainá, por favor, e vamos debater sobre isso no final. Tá? E elas muitas vezes influenciam a alimentação e a cultura locais, né? O cuchá no Maranhão, o bredo em algumas regiões, né, na Bahia, a hora pronobis em Minas Gerais, e por aí afora, a bertalha no Rio de Janeiro, o jambu na Amazônia, né? Então, eles influenciam a alimentação. Tem determinados pratos que sem aquele ingrediente não faz sentido, né? Tá? E até a cultura de uma determinada região. E eles carecem de ações de pesquisa e desenvolvimento. Quer dizer, então, tanto da área agrícola, né, agronômica, quanto da área de nutrição, quanto da área de culinária, né? Então, existe muito a se estudar sobre elas. Tá? E eu sempre pergunto, né? A gente fica pensando, mas não tem muita área dessas espécies, nós enfrentamos muita barreira aqui dentro da Embrapa para trabalhar com isso. Mas por que trabalhar com essas hortaliças? Por que trabalhar com beldroega, com caruru? Isso ninguém planta, né? Não tem áreas, hectares de cultivo. Quantos mil hectares tem de cebola, de batata, de tomate? E aí o argumento é quantas milhões de pessoas podem estar interessadas nessas espécies e não encontram respostas, né? E por que trabalhar mais e mais e mais com as hortaliças punk, né? Ou as hortaliças tradicionais? Elas são notavelmente rústicas, resilientes, tá? Que é mais do que resistente. Resiliente é prosperar na diversidade. Algumas dessas espécies, mesmo sem água durante 2 meses, elas continuam absolutamente verdes, não estão nem aí para 2 meses de seca. Tá? Então, elas prosperam na diversidade. Resistir é ficar meio mais ou menos e tal, mas depois se recuperar. Isso é resistir. Uma pessoa resiste a uma doença, fica acamada e tal, resistiu, aí volta. Outro é aquele que pega um resfriado, uma gripe, e ele nem se apercebe. No máximo ele pinga um pouquinho na nariz, mas continua trabalhando, continua fazendo as coisas. Isso é resiliência. É o que o nordestino tem, né? O sertanejo tem, aquela resiliência de prosperar mesmo na diversidade. Tá? Essas espécies têm uma grande adaptabilidade. Elas são muito menos exigentes em irrigação e fertilidade. Elas são de fácil manutenção, por sementes ou por mudas. Muitas delas são perenes, tá?
elas têm características nutracêuticas fantásticas, até por terem essa resiliência, elas disparam processos fisiológicos, né, que levam a terem características nutricionais. Esses processos fisiológicos geram metabólitos que dão uma característica nutricional interessante. Elas têm paladares diversos, totalmente diversos, às vezes muito mais intensos. Quando a gente pensa numa salada de alface ou numa salada de qualquer outra dessas espécies, ou numa batata cozida, ou em qualquer outro tipo de tubérculo, raiz, cozido. Tá? Então, só para dar assim, 2 sucedâneos, né? Elas são fundamentais para o enfrentamento das mudanças climáticas, do efeito das mudanças climáticas. Tem muita gente que ainda acha que não está tendo mudança climática, e aí eu acho que é só os terraplanistas, viu? Só aquele povo que acredita que a Terra é plana que não está enxergando as mudanças climáticas. Eu já chamo, inclusive, de atualidades climáticas, para você terem uma ideia, sabe? E elas representam um verdadeiro resgate cultural, né? Então, a gente, quando volta a trabalhar com essas espécies, alguns dos mais antigos, eles falam, nossa, a gente comia isso demais. E eu sempre pergunto, mas por que a gente parou de comer isso? Alguns associam com uma época de restrição, uma época da fome, às vezes, mas, na verdade, ali estavam diversos ingredientes, diversos componentes que geram pratos muito interessantes, que hoje estão sendo utilizados pela gastronomia, pela culinária, às vezes até gourmet, e a gente renega, assim, diz que não quer usar porque aquilo é mato, porque aquilo é coisa de uma época de restrição. Hoje a gente está vendo uma revalorização desses ingredientes, inclusive, além de culinária, nutricional. Tá? Então, vamos para frente, começar a mostrar as plantas, né? Ora pronobis, tá? É um dos nossos xodós aí, né? É um arbusto aí que chega, ele é meio escandente, assim, meio pendente, né? Não é nem ereto, nem prostrado exatamente, ele é semi-prostrado, né? E vai até 5 metros de altura até, né? E só que aí para fazer, ele tem muitos espinhos, muitos acúlios, né? E aí para fazer o manejo, a gente faz uma condução em plantio adensado por podas. Esse é o nosso microcampo, vamos dizer, com 30 plantas de estudo, né? Cada uma é diferente da outra. Tem 30 variedades nesse microcampo aí, né? São 3 linhas de 10 plantas, 1 metro de distância. E aí a gente faz a poda aqui, deu 7, 8 podas por ano, cada poda uma colheita. Né? Então, quando a gente baixa a planta, ela estava assim, quando a gente poda e ela fica desse jeito, é uma colheita. Isso aqui é a colheita, vocês estão vendo a setinha rodando aí, né? Isso aqui é a colheita de uma planta, tá? E a gente faz 7 a 8 colheitas por ano nessa planta, sem irrigação. Lembrando que aqui no Cerrado, a gente está no Distrito Federal, aqui tem 5 meses de seca, né? Então, sem irrigação nenhuma, a gente consegue ter 7 ou 8 colheitas. Esse experimento foi conduzido durante 7 anos, para ter uma ideia, e ela só aumentou a produção, aí nós não aguentamos mais colher, desistimos. Agora a gente mantém só por... Eu vou mostrar esse campo, está a coisa mais linda até hoje, está indo para 10 anos, é uma planta perene que não se acaba, né? Planta, assim, sagrada, espetacular, super rica em proteínas, em cálcio, ferro, magnésio, né? Minerais de uma forma geral, tá? E numa mucilagem que faz muito bem para o trato digestivo. Aqui já produtores que entregam para a indústria, linhas duplas, né, plantio em linhas duplas. A gente pode usar isso também para raçoamento animal, tá? Essa espécie ela se presta a raçoamento animal. Para ovinos e caprinos, muito interessante. Pode jogar com espinho e tudo, porque eles estão acostumados. A gente já teve experiências de dar isso para caprinos com a haste inteira. Eles têm habilidade ali na boca, na língua, né, de desviar dos espinhos, né? Já estão acostumados com plantas com espinhos, né? E aí, depois da poda, olha a diferença. Antes da poda, depois da poda. A proposta é essa, fazer poda drásticas. Essa poda vai subindo com os anos, né? Até ficar um pouco mais alta, como essa aqui, que aí devia estar com uns 4 anos, mais ou menos, né? Então, aqui no primeiro ano, ela fica bem baixinha, lá com 20, 30 centímetros. E aos poucos vai subindo essa poda. Outra planta espetacular, aí, muito adaptada à caatinga, muito adaptada a todos os biomas brasileiros, exceto frio excessivo, né? Exceto a região sul, os pampas, né? Região com frio, ela realmente interrompe, mas ainda assim, na proposta que a gente faz, também dá para produzir lá no frio. Todo mundo já conhece a moringa, gente, ela está sendo muito difundida, né, no Nordeste para limpar a água, né, as sementes, né, faz um extrato da semente, e aí é utilizado para decantar sedimentos para limpar a água, né? Mas o uso como hortaliça folhosa ainda é muito incipiente no Brasil, muito inicial. Ela é uma hortaliça folhosa muito interessante, nunca deve comer crua, ela tem uns taninos, mais ou menos como o caqui verde, mas ela refogada, ou então colocar no feijão, numa sopa, vai muito bem.
E as folhas são muito ricas também em proteínas, minerais, tá? Mais ou menos assim uma composição que lembra um pouco a Oroponobis também. Tá? E aí o que a gente faz é mais ou menos a mesma ideia da Oroponobis. São até 8 plantas por metro quadrado, tá? E a gente faz 5, 6, 7, 8 cortes por ano, depende do clima, depende da altura que vai cortar. Quando ela chega a 2 metros, 2,20 de altura, a gente poda a uns 60 centímetros. Tá? Esse experimento tinha 4, 6, 8 plantas por metro quadrado. Isso que está na minha mão aí, gente, é a produção de 1 metro quadrado. Tá? Também serve para alimentação animal. A gente não tem ainda estudos de zootecnia para ver qual é a dosagem e tudo mais, mas tem relatos de agricultores que fornecem para gado. Tá? Então, eu não sei dizer assim, se fornecimento só integral dela, por causa desses taninos, pode dar problema. Tá? Talvez uma torra branda, alguma coisa. A Oroponobis não tem fator antinutricional. Tá? Lembrando que aquela Oroponobis é a Oroponobis verdadeira, a Oroponobis peresca aculeata. Existe o babento, né? O quiabento, babento na Bahia, que é outro tipo de Oroponobis, aquele da flor rosa. Aquele lá tem certas restrições de comer crua. Aquele lá só pode comer refogado ou cozido. Tá? Aqui o Marno, que é assistente lá do campo, a gente fazendo uma poda. E isso aqui que está na mão dele é o que a gente coleta como um maço de moringa que pode ser oferecido nas feiras, por exemplo. Então, isso aqui é a colheita de 1 metro quadrado. A gente colheu mais de 100 maços em 1 metro quadrado, para ter uma ideia. Isso aqui, mais ou menos, umas 10 folhas, né, de moringa dá um maço dá um maço de moringa. Né? 10 folhas dá um maço. Tá? Isso é na minha casa, para ter uma ideia. Tá? E ali, né, fazendo o preparo, né, eu faço com a carne assada, carne de porco, com omelete, com feijão, tá? Com refogado simplesmente, murcho no bafo, sopa. Então, há diversas formas de fazer o uso dela. Olha a seca em volta, aqui com 5 meses de seca, né, no final, assim, lá para setembro, outubro, antes de chover. As últimas chuvas ocorrem aqui em abril, né? Às vezes até para em março, mas em geral umas chuvas últimas em abril. Isso aqui deve ter sido setembro, outubro, tá? Então, 5 meses, às vezes 6 meses sem uma gota d'água e a chaia continua verde. 6 meses, 5, 6 meses de seca. A chaia, que é uma planta do México, de regiões áridas do México, está entrando no Brasil há uns 10 anos para menos até. Eu só ouvi falar de chaia tem uns 5 anos, né? E é uma planta também muito resistente e muito rica nutricionalmente também. Né? Repara o braquiária do lado. Né? A vinagreira, né, o cuchá, que é uma planta de múltiplos usos. Tá? Só voltando aqui, a chaia não pode comer crua, tá? É o espinafre de árvore, é para comer refogado. Ele é mais fibroso um pouco, é para comer com omelete também, com carnes, assim, sempre com aquecimento. Não pode comer crua. A vinagreira, né, que é o cuchá do Maranhão. Aqui, a Ana Lúcia, ela é uma companheira lá de trabalho da Associação de Bonfim, né, companheira do Roberto, e a gente tirou aqui nesse dia os capuchos, né, os casulos aqui dos frutos, né, esses são os cálices dos frutos, esses aqui, ó. Isso é na minha casa, tá? Essas fotos do lado aqui. Então a gente junta a família, faz um mutirão, esses cálices a gente congela, e aí 10 frutinhos desse aqui, ó, dá para fazer 1 litro de suco de hibisco. Isso aqui é chamado de hibisco no mercado, mas é o fruto da vinagreira. E a vinagreira é uma hortaliça folhosa também. A gente come o arroz feito com as folhas de vinagreira, né, ou refogado. Ela é bem ácida, né, por isso bem avinagrada. Dá um paladar muito característico. O arroz de vinagreira, o arroz de cuchá no Maranhão, ele é feito com camarão seco em geral. Né? Mas eu faço muito só o arroz com vinagreira. Tá? Então, só voltando aqui, né, as flores também dá para fazer chá. Isso aqui dá para fazer chá, sucos, doces, geleias. E as folhas, né, como hortaliça folhosa. Tá? O outro tipo de vinagreira roxa, tá? Todas essas plantas foram nos kits aí para os kits da Bahia, né? O caruru, né, que na Bahia é chamado de bredo, né? É o amaranto, né? Um tipo de amaranto. Mas quando a gente fala amaranto, a gente pensa muito naquele grãozinho que estava na moda, né? Amaranto e quinoa. Aqui a gente está falando do amaranto, caruru, bredo, como uma hortaliça folhosa, também sempre refogado, nunca comer crua. É como um espinafre, né? Aí um outro tipo, é uma outra espécie, né? Esse aqui é o anterior. E deu uma travada aqui. O anterior é amaranto, esse aqui é amarantos cruentos, e esse aqui é amarantos viridis. Tá? Mas são espécies aparentadas, mas espécies diferentes. Tá? Isso aqui é um canteiro, para ter uma ideia, de cenoura. Muita gente tem forrado de caruru, pessoal reclamando, mas na verdade a natureza está nos dando um alimento espetacular. Para ter uma ideia, isso aqui no Haiti, no Senegal,
mas particularmente no Haiti, a gente já teve a oportunidade de fazer muitas missões ao Haiti, em umas 10 missões, 11, de 2 a 3 semanas. Isso aqui é o espinafre haitiano, é a folhosa mais consumida no Haiti, é o caruru, tá? Refogado. Tem alface, né? E o caruru ali competindo com a alface, mas refogado, disparado, ele é chamado de espinafre haitiano, tá? Principalmente desse vermelho que eles usam lá. A beldroega, né, que é muito comum, né? Todo mundo conhece, eu tenho certeza, talvez como planta daninha, assim como o caruru também, né? Mas eu convido vocês, para ter uma ideia, esse caruru aqui eu pego nesse estágio, ele nasce no meio das minhas alface, espinafre, couve, né? Das outras, né, vinagreira que eu tenho lá, dos carais e tal, nasce caruru, e eu faço, por exemplo, uma feijoada lá em casa, faço couve refogada e faço caruru refogado. Todo mundo prefere o caruru, tá? Claro que eu dou uma caprichada, faço tipo um effort, né, com um pouquinho de leite de coco, deixo mais desmanchado, dá aquela cozida, aquela cozinhada forte, né, ficar com aquele paladar bem cremoso do effort, né? Tá? E a beldroega também, quando eu faço salada, quando eu ofereço assim, uma alface crua, sem nada, sem tempero, sem azeite, sem limão, sem maionese, ou uma beldroega. Todo mundo prefere beldroega. Outro dia eu fiz isso aqui de novo, né, numa oficina que a gente fez no Instituto Federal, aqui em Santo Antônio Descoberto, no Goiás. Novamente, 100% do pessoal, todo mundo preferiu a beldroega do que uma alface que, em geral, sem tempero, ela praticamente não tem gosto. Existem alfaces muito saborosas, mas assim, a que domina o mercado, que é a alface crespa, é menos saborosa, né? Por causa de ser facilmente, produz mais facilmente que as outras, né? Então ela é mais produzida. Mas assim, a beldroega está ali de graça. E um detalhe, viu? Fonte de ômega 3 importante. Muitas pessoas tomando cápsula de ômega 3, principalmente as mulheres e tal, e está ali descartando ômega 3 que está no quintal, está no jardim, está nas frestas, às vezes até. Claro que a gente não recomenda coletas, né, sem a segurança de onde está coletando, a segurança de não ter contaminação, né, de urina de animais, de sujeira de asfalto, né, de poeiras, etc. Então, a gente sugere trazer a beldroega, se for necessário, para a sua horta. Em geral, não é. Em geral, ela nasce lá espontânea, né? E o caruru, eu não comentei, mas é riquíssimo também em proteína, tá? Tem mais de 34% de proteína, né? O João Gomes, né, que tem outros nomes, língua de vaca, principalmente na Bahia, né, tem duas espécies, né, tem o Thallium paniculato e tem o Thallium fruticoso. Na Bahia eu vejo mais essa aqui, principalmente no recôncavo e no litoral. Na região do Cerrado ocorre mais essa, no oeste baiano já ocorre mais essa aqui, que é Thallium paniculato. Seja uma, seja outra, o uso é mais ou menos o mesmo, refogado, em sopas, cremes, tá? Aqui, para ter uma ideia, muita gente fala, isso é mato, isso é mato. Isso aqui é um campo comercial na região de Belém, no Pará. Tá? Então, é lavoura comercial. Isso aqui é um produtor ali na frente, está produzindo alface. Né? E é um produtor comercial de hortaliças plantando, olha o tamanho do campo para comércio, né? De língua de vaca, de cariru. Tá? E vende nas feiras. Tá? Isso aqui olha ali a florzinha rosa, né? Língua de vaca, cariru lá nas feiras. Cariru é o nome que eles dão no Pará e no Amazonas. Tá? Não é caruru. Caruru é o grego. Esse aqui é cariru. E está escrito assim no supermercado, viu? Minha companheira de Manaus, a gente vai muito lá. Belém eu vou de vez em quando. Mas lá está escrito no supermercado cariru, tá? Que é a língua de vaca aí na Bahia. A gente pode plantar ou por semente, que é mais difícil de manusear, né? A gente joga a lance numa caixinha, depois transplanta, ou por estaca, né? Ela pega muito fácil. E muitas vezes a gente sabe que não precisa nem plantar, né? É só manejar aquela que já brota na horta, que bota nos quintais, espontaneamente, nos campos, né? Espontaneamente. Tá? Aqui a gente fez um calendário, essas foram as 7, deu uma desconfigurada aí por causa do computador, que é outro, né, o pessoal da informática, as 7 que a gente elencou como as principais a serem incorporadas na alimentação nesse projeto, né? O pessoal falou assim, quase que você acha que dá para a gente investir assim, e aí eu coloquei, tem muitas, a gente levou no kit, tinha 24 ou 25 espécies, se não me engano, fora as que ocorrem na região. Eu não levei beldroega, não precisa levar, não levei bredo. Apesar de que eu levei uma variedade de amaranto, aquele vermelho, tá? Mas o bredo comum não levei, né? Claro, todo mundo tem acesso aí. Não levei camapu, né? Que vocês têm o camapu, a physalis, né? O camapu da roça, e várias outras que ocorrem espontâneas aí. Não levei palma, que todo mundo tem acesso, né? Principalmente na caatinga. Mas que eu acho que se no projeto a gente tiver uma incorporação na alimentação por grande parte das famílias, de hora para nobres,
chaia, né, ou chaia, moringa, vinagreiras, de preferência as duas, a roxa e a cuchá, né, a comum, o caruru, a beldroega e o cariru, língua de vaca, né, o caruru preto e o cariru, a língua de vaca, a gente tem um grande ganho. Tá? Aqui a gente propôs um calendário de plantio, né, o pessoal, era o Exler, né, o coordenador lá do Bahia Produtivo e tal, da Terra Bahia, né, falando, não, vamos fazer um calendário. Então, com o calendário proposto, ora pro nobis, né, uma determinada época de plantio, mas depois de plantado, colhe o ano inteiro. A chaia também, a gente sugere plantar ali, isso aqui varia um pouco de região para região, né? Tem região que começa a chover já em outubro, novembro, mais ali no Cerrado, lá na região de Barreiras, por exemplo, mais em novembro, né? Tanto que o outubro aqui está com um xizinho pequeno, né? Mas tem região que na Caatinga, por exemplo, é mais em janeiro, fevereiro, começa a chover, né? Então a gente colocou aqui meio variável conforme a região. Plantar no início da chuva, né, principalmente essas três, né, as moringas, a chaia, a ora pronobis, que são plantas perenes, né, que são plantas que duram vários anos, não precisa ser numa área nem de horta propriamente dita, pode ser uma área de campo, né, uma área de lavoura, uma área de milho, uma área de abóbora, de melancia, de mandioca, macaxeira, né? Então, plantar essas três no início das chuvas e vai colhendo ao longo do ano inteiro, tá? E já essas outras aqui já são mais hortaliças, então a gente considera que vai ter irrigação, né? Então, na área onde é irrigado, aí vai ter a possibilidade de plantio ou de manejo, né, da planta que vem espontânea o ano inteiro. Claro que aqui está até em negrito, está mais forte, a época que tem mais, né, que é de outubro até abril. Aí depois de maio para frente começa a ficar mais seco e tal, até chover de novo em novembro, dezembro, aí já tem um pouco menos. Mas com irrigação dá para ter o ano inteiro, tá? E as vinagreiras é meio intermediária, ela é meio quiabo, né, parente do quiabo, ela é meio de terra de lavoura, mas ela também pode ser produzida na área da horta. Tá? E aqui o calendário de colheita. Aí, para ter uma ideia de outras que são oportunidades, esse é o melão roxo, né, o melão de árvore. Tá? O melão de árvore, quando é verde, a gente não chama de roxo, né, mas a mesma espécie desse. Tá? Tem a bertalha, tá, que vai muito bem em regiões quentes, né, muito produzida no Pará, né, no Rio de Janeiro, na região da Baixada, principalmente. Né, ele é muito, vai bem com calor, então com irrigação plenamente, é um espinafre delicioso, almocei hoje. Aqui, para ter uma ideia, lavoura comercial de bertalha e lavoura comercial de almeirão, de árvore, né? Os inhames, né, ou carais, quem tiver aí realmente mais perto da região do Recôncavo, né, lá é muito forte a produção, né, de inhames, né? Dioscória cainense é a principal espécie, né? Mas existe outra, Dioscória lata, que é tipo pezão, né? Dá uns negócio de umas raízes, umas túberas, né? Isso é um caule modificado chamado túbera, que dá até 30 quilos, mais ou menos, por planta. A gente já colheu com quase 34 quilos, né? Isso só num período de 6, 7 meses, né? Quando deixa 2 anos, dá até maior. O japecanga já deu 45 quilos, mas é de 2 anos. O inhame roxo, né, que é Dioscória lata, delicioso, né? O cará do ar, né, o cará moela, o cará tramela, o cará borboleta, tem diversos nomes. A gente está plantando tipo espaldeira de maracujá, deu até 50 toneladas por hectare nos experimentos, até mais de 50. Tá? O mangarito, que é comum na região do Recôncavo, no litoral também, na Mata Atlântica, região que pega a Mata Atlântica, tá? Nativo do Brasil. Né? Já os inhames foram trazidos da África, né? Aí o mangarito a lavoura, repara que ele dá um monte de bolinha aí pequenininha, a gente ajustou um sistema de produção, a gente trabalha, além da coleção, a gente trabalha também com a fitotecnia, que é o sistema de produção. E no caso do mangarito, nosso objetivo foi produzir poucas batatas por planta, porém batatas maiores. Então, a gente faz 2 canteiros desse jeito para ter muitas mudas, isso aqui serve de muda. Né? De 10 canteiros que o produtor vai plantar, vamos dizer que sejam 10 canteiros de 10 metros. 10 canteiros que ele vai plantar, ele planta desse jeito. Tá? Isso aqui é um plantio com um ciclo maior, um tamanho de muda médio e muito nitrogênio. Aí a gente tem muda nesse manejo. Nesse outro manejo, que é o quê? Um plantio atrasado, é um ciclo menor, um tamanho de muda médio para grande e menos nitrogênio, para ele não perfilhar. Aí ele dá batatas graúdas. Então, a proposta, ele planta 2 canteiros para ter muda e 8 canteiros para ter mangaritos graúdos, né? Batatas graúdas. Tá? Então, isso aqui no prato, rapaz, fica delicioso. É melhor do que batata sauté 10 vezes. Ele é muito mais enxuto do que batata. Ele tem
30% de sólido, 32%, enquanto a batata tem 14, 15%. Ele é bem mais sequinho, fica muito mais crocante, mais maçudo, mais forte, né? Dá muito mais sustância. Você come 10 batatas dessa aqui, tá satisfeito, né? Isso aqui é a culinária, para ter uma ideia. Isso é uma planta nativa do Brasil que está sendo esquecida. Eu até queria ver depois para não interromper agora, mas que alguém falasse aí quem já comeu mangarita. Uma planta que é da Mata Atlântica, tem relatos desde Pernambuco até o Rio Grande do Sul, para ter uma ideia, da Mata Atlântica. Tá? Tem relato na Bahia, tem relato no Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, da Mata Atlântica e Cerrado também. Tá? E é uma delícia mesmo. Aqui é um produtor, para ter uma ideia, já investindo em mangarita aqui em Brasília, tá? Fez uma renda boa no ano 2019. Esse ano, como ele faz feira, ele teve uma certa frustração, só conseguiu vender 1/3 da produção, porque as feiras estavam fechadas, né? Mas o custo é muito baixo, né, da produção, é uma planta nativa, não dá doença nenhuma, né? E aqui, para ter uma ideia, as empadinhas que ele faz, né? É o Divino, aí o produtor, né? Parceiro aí de unidades demonstrativas, a gente fez até matéria de televisão lá com ele. Né? Outra planta aí muito nativa do Brasil e muito comum na Bahia, né, Araruta. Tem uma organização Araruta do Brasil, na região do Recôncavo Baiano. Né? Eu visitei em Conceição, acho que esqueci agora o nome do município, mas acho que é Conceição da Almeida, se não me engano, o nome do município, que tem uma produção expressiva. Tá? E eu fui em São Gonçalo dos Campos também, numa produção lá do Sítio Canaã, da Jane, né? E Araruta, assim, era um produto muito comum antigamente, assim como é o polvilho de mandioca, né? A goma da mandioca, e nas vendas, nas quitanas, tinha a goma de Araruta no mesmo preço. Hoje é uma iguaria, super caro, pacotinho de 200 gramas custando R$10, para ter uma ideia. Né? E não é para ser tão caro. A hora que a gente tiver a produção, vai baixar. E a proposta nesse projeto é incluir a Araruta, que foi levada nos kits também, na alimentação, né? Fazer o mingau para as crianças, para as pessoas, de uma forma geral. Né? É um mingau muito forte de Araruta. Eu lembro que uma vez eu estava trabalhando no campo lá e a gente ia tomando um café fraco, e aí vieram com o mingau de Araruta, bastou tomar um copo de mingau de Araruta e voltamos para o trabalho e não deu fome até a hora do almoço. Extremamente forte, tá? O mingau de Araruta. Dá polvilhos, biscoitos também deliciosos, que desmancham na boca. É um polvilho muito mais gostoso que o polvilho da mandioca. Né? Aí a palma, né? Eu estou aprendendo nesse projeto sobre a palma, né? Que tem 2 espécies principalmente, uma mais voltada para a produção de frutos. E eu acho muito curioso, assim, além do uso da palma, né? Que tem diversos especialistas aí na Bahia e Sergipe, né? Como o Timóteo lá, do uso da palma, da folha, né? Do cladódio, né? Que é a folha modificada. Mas isso aqui foi uma oportunidade que eu tive de ir num projeto que era chamado Quilombo das Américas. E eu fui para uma comunidade lá do Equador, e lá eles faziam a produção comercial, comunidades quilombolas, que lá eles não têm esse termo quilombolas, são os afro-equatorianos, fazia a produção de frutos. E o Brasil tem tanta palma no Nordeste, né? Claro que exige um microclima, não seria em todas as regiões, mas a gente praticamente não tem produção de frutos da palma, que são uma delícia. Lá é servido nos cafés da manhã dos hotéis, assim, né? E aqui os frutos, tem uma máquina lá na cooperativa deles, lá dos afro-equatorianos, para limpar os espinhos, né? Aqui no Nordeste, acho que só em regiões mais altas, por exemplo, na Chapada, que produziria muito bem os frutos. E, claro, também é uma questão de seleção, né? Com certeza deve ter frutos nas regiões mais quentes que também produzem, deve ter variedades na região mais quente que produzem alguns frutos. Mas isso é uma delícia, tá? É chamado figo da Índia, né, aqui para nós, ou tuna. Né? Para ter uma ideia, ele chegava a exportar isso aqui para a Europa e para os Estados Unidos, além deles comerem muito. Né? Então, a proposta do projeto é principalmente a autoprodução e a comercialização local. Tá? O maxixe do reino, né, que é muito comum no sul da Bahia, no sudoeste da Bahia, região do Guanambi, e no norte de Minas, tá? Uma região já semiárida também no norte de Minas. Isso aqui é numa feira em Montes Claros. Né? Aí, esse aqui eu vi lá na Bahia, quando a gente estava fazendo uma oficina lá em Juazeiro, a cunhana, que o pessoal chama, feijão borboleta. É muito curioso, essa flor, ela tem gosto de cogumelo. E aí você faz um arroz com a flor, ela fica o arroz azul, né? Fica muito enriquecido. Isso aqui é usado na medicina indiana, uma planta originária da Índia, muito ornamental. Eu vejo isso aqui como jardim no Goiás, nas cidades históricas, vejo como jardim em Manaus. E o pessoal não sabe que é comestível a flor. A folha não, a flor. E essa outra aqui também dá uma certa colorida, é o feijão alado, a gente levou para os kits também.
ele tem a vagem quadrada, assim, quando você corta a seção da vagem quadrada, e come verde. E seco a gente já não come, que fica duro, fica fibroso. Mas esse aqui é curioso, tem a flor comestível, a folha comestível e a vagem verde. E o mangalô, né, que a gente pode comer, ou a ervilha, né, vamos chamar a vagem assim, né, a ervilha torta, vamos chamar, né, mais ou menos assim, como a ervilha torta de clima frio. Essa é uma ervilha torta, vamos chamar assim, de clima quente, super adaptada a calor. Ou o grão, né, que é muito comum em alguma região da Bahia vender nas feiras, né, o mangalô, né. Então, é o grão verde, principalmente. Tá? O croá, né, nós tomamos suco de croá em Juazeiro também. É uma planta que se desenvolve muito melhor aí, subindo em árvores, né, ela aproveita essa água que escorre dos troncos, né, ela se nutre dessa água das chuvas que escorre dos troncos. Né? E essa punk aí, gente? Olha essa punk. Que punk que é essa aí? Tá? É a abóbora, gerimum, né? Então, e aqui a gente chama de punk porque no conceito de punk tem também, além das plantas alimentícias não convencionais, mas as partes alimentícias não convencionais, mesmo que sejam de plantas convencionais. Isso aqui é minha mão, é lá em casa, tá? Só para ter uma ideia. Essa hortaliça folhosa foi muito comum em algumas regiões do Brasil, chamado cambuquira. Isso aqui deu até nome a uma cidade de Minas Gerais, Cambuquira. Tá? É um prato típico no sul de Minas. Né? E pouca gente usa. E muitas vezes a abóbora enrama demais, a gente às vezes tem até recomendações de desenramar um pouco, né, de tirar um pouco da rama, e a gente pode fazer uso, né, dessa hortaliça folhosa, né, que tem um paladar muito particular, assim, um pouco áspero, né, diferente, mas é bem gostoso. As flores são comestíveis, né, em saladas, ou então, outro dia eu comi isso aqui era um negócio mais chique, assim, mas era empanada milanesa, uma delícia, ficou super crocante. Claro que a milanesa tudo fica bom, mas muito bacana, muito bonito, né? E o outro detalhe, isso aqui eu chamo muita atenção, o Brasil usa muito pouco isso aqui, quando usa é como remédio vermífugo, né? Mas assim, tem países que plantam abóbora para tirar a semente, e o Brasil não usa praticamente a semente, a gente já 99% ou mais é descartado e jogado fora. Esse é do colega aqui de sala, que está aqui do lado, Giovanni, essas fotos, né? E tem variedades, a gente vê a diferença, variedades que enchem bem de sementes, sementes graúdas, gordinhas, né, grossas, e outras com sementes mais miúdas, né, e mais finas, né, que não são tão interessantes para o uso como semente. Lá em casa, sempre que tem semente seca, né, semente, se não for abóbora verde, mas se for abóbora madura, a gente passa numa peneirinha limpa e faz ela frita, né, ou assim, a torrada, né, ou torrada no forno, ou eu boto mesmo, quando é uma quantidade pequena, é só uma abóbora, ou quando são mais assim, a gente junta, né, vai juntando. Mas quando é uma só, que às vezes até ganho ou compro, aí eu já aproveito a semente e faço na frigideira mesmo, viro para um lado, viro para o outro, boto a manteiguinha e faço torradinha como aperitivo. Tá? Uma delícia isso aqui, e a gente vê muito pouca gente usando. Os países árabes usam muito isso aqui, e a abóbora nativa do Brasil a gente não faz uso disso. E o embrião é muito rico, isso aqui é o embrião da planta. Né? A polpa é rica em caroteno, a polpa tem seus nutrientes, mas a polpa tem mais água, né? Ela tem 90 e tantos por cento de água, né, Giovanni? A polpa da abóbora, uns 92%. Mais de 90% de água aqui, a polpa. A semente não, a semente é bem concentrada, né? Aqui tem muito mais proteína, tem muito mais minerais na semente do que na polpa, tá? Outra aí, punk, né, que é a batata doce, mas não só as batatas, né? A batata é comum, mas as folhas de batata doce, né, que são espinafre comum. A gente tem até algumas variedades, né, que dá para comer crua, para vocês terem uma ideia, né? Folha na salada, né? Tem quantas tem no vale aqui? 600 variedades de batata doce, mais ou menos. Né? 600 variedades, mais ou menos, no Brasil tem, né? Aqui só na nossa coleção de batatas doces. Eu conheço uma que não é nem aqui da nossa coleção, é lá do Paraná, que dá para comer crua, para ter uma ideia. Tem um pouco de oxalato, mais ou menos como a couve. A couve também tem um pouco de oxalato, quando a gente come crua, a gente sente. Mas é bem pouquinho, tá? E não se recomenda comer sempre crua, né? Mas refogado, murcho, cozido, né, em sopas, isso aqui é muito rico, tá? E aí, só para ter uma ideia das publicações, essa aqui é a nossa, Manual de Produção de Hortaliças Tradicionais, Cartilha de Hortaliças Não Convencionais e o Manual de Hortaliças Não Convencionais. Alimentos Regionais Brasileiros, tá? Esse aqui está na internet, é só fazer uma busca. Tem a segunda edição, esse aqui é o segundo ali, ó. A gente fez parte.
Aqui está uma curiosidade, né? Essa apresentação eu vou deixar, viu, Tainá? E o Cleito e tal, eu vou deixar aí para a turma, né? Pode disseminar à vontade, né? Isso é para tornar público mesmo. E aqui, essa publicação foi casada com o lançamento desse espetacular Guia Alimentar para a População Brasileira. Defendam esse guia, o pessoal está questionando agora, ele é muito bom, ele é muito corajoso, ele fala para a gente evitar realmente o alimento industrial, o alimento ultraprocessado, né? Porque realmente ali tem diversos componentes que afetam a nossa saúde. E aí são as escolhas que a gente faz, né? Então, e agora estão querendo bombardear. Eu até extraí na época a coragem do lançamento desse guia alimentar, que é muito bom. E ele tem ainda a melhorar, né? Ele muitas vezes não usa plantas locais. Ele fala muito, mesmo que seja, por exemplo, para o norte ou para o nordeste, de batata. Podia usar o inhame, né? Podia usar uma mangaíto, podia usar a araruta, podia usar alguma coisa da batata mairá, que tem na Amazônia, né? O japecanga, que tem na Amazônia, né? E tentar popularizar essas espécies. Mas até por não estar disponível ainda que ele não apresenta, né? Podia usar uma bertalha ao invés de uma outra hortaliça exótica, por exemplo, né? Mas, apesar de que a bertalha é exótica, mas eu digo a bertalha porque ela é adaptada, né? Mas ele é muito bom, tá? Defendam esse guia, né? Tem outras publicações do que a gente fez parte, Plantas para o Futuro, inclusive já tem o da região Nordeste, tá? Que é muito interessante. E para quem quiser se aprofundar em punk, não dá para deixar de usar o que a gente chama de a Bíblia das Punk, que é o livro Plantas Alimentícias Não Convencionais do Brasil. Aqui o autor das Punk, né, o Valdeli, que é o principal autor, junto com o R. Lourenço. E esse é lá no quintal de casa, na época da seca. Tá? Aqui sou eu e o Valdeli. Tá? Então, o livro dele traz 351 espécies de 93 famílias, cada uma com 3 receitas. Né? Nós somos aí também o curador do Hortipunk, que é um evento Encontro Nacional de Hortaliças Não Convencionais. E aí eu chamo a atenção, porque a gente já está indo para a 4ª edição, tá? A primeira foi em Brasília, a segunda em São Paulo, a terceira em Curitiba, em 2019, e a 4ª, fiquem atentos, será em Salvador, ia ser em maio desse ano, e aí foi transferido provavelmente para outubro de 2021. A gente ainda está fechando a data de outubro. Quem quiser participar, será um prazer. A gente está pensando até em diversas regiões, vai ter em Salvador e talvez eventos menores, por exemplo, em Juazeiro, outro em Conquista e outro no Oeste. A gente ainda está elaborando, de repente, ter eventos menores espalhados pelo estado. Tá? Mas em Salvador está fechado e está fechando só a data, né, a semana da data do evento, que será o 4º Hortipunk, Encontro Nacional de Hortaliças Não Convencionais. Essa é a essência do projeto. Eu finalizo ali, ele estava na seca, aqui assim, estava na seca, e a gente vive os ciclos da natureza, não tenho água para ficar irrigando quantidade, né? E quando chega na época da chuva, fica essa exuberância toda aqui. Então, com diversas, aqui é uma foto muito espontânea, o quintal lá de casa. Agora, por exemplo, ele está quase fechado à minha altura, né? A gente até falou, né, Tainá, de repente filmar, mas o caruru, amaranto está da minha altura, a vinagreira está crescendo muito, está até difícil de filmar lá, né? Está meio floresta, assim. Mas isso aqui é o quintal de casa quando ele está na sua exuberância aí de produção, né? Quando a gente tem água à vontade, tá? Com taioba, amaranto, serralha, peixinho, almeirão, caraduá, jurubeba, machixe do reino, araponó, jambu, azedinho, moringa, etc, etc, etc. Quando eu capuchinho aqui embaixo, quando eu vou almoçar, eu vou lá e pego 5, 10 comidas dessa no quintal. Tá? E a horta não é só, né? Vamos lá fazer uma horta. Não é só um local de produção de hortaliça. A horta, além de ser uma quitanda a melhor possível, né, com a hortaliça mais fresca, mais saudável, né, possível, porque ali você tem os critérios, os cuidados, ela é orgânica naturalmente, é uma farmácia, é uma academia, tá? Eu estou quase com 50 anos, não tenho tempo de ficar fazendo academia, né? Mal conheço remédio também, graças a Deus, assim, de vez em quando tem que apelar, mas é muito pouco. Terapia, tá? Então quando eu estou com cabeça quente, vai lá para a horta e mete enxada na terra, e mexe com as plantas, é uma terapia. É relações sociais, chega a visita, a gente pega lá e vai fazer, e começa a passar uma muda para o vizinho e tal, etc. É lazer, é escola, é pesquisa, tá? Diversos fenômenos. Outro dia meus filhos foram fazer uma observação lá de biologia. Outro dia a gente estava vendo a revoada dos cupins, a revoada dos besouros, né? E por aí afora, né? São essas observações, né?
as transformações, né? A formação de sementes, um fruto que cai, e por aí afora, né? Então, é pesquisa também, né? E é isso, gente. Eu queria finalizar, então, com essa proposta do quintal produtivo, tá? Que é a alma do projeto aí na Bahia, né? É realmente a gente diversificar os quintais e, claro, trazer também a oportunidade do mercado local. Essas espécies são muito mais fáceis de produzir. Continuem levando as hortaliças convencionais, mas comecem a inserir, né, a Ora Pronobis, o bredo, a língua de vaca, né, o jabil do egg e tal, um massinho bem apresentado nas feiras, que vocês vão ver que começa a aparecer, e conversa com as pessoas, né, começa a aparecer muita gente nas cidades interessadas nesse tema da alimentação saudável e buscando alternativas, né, de diversificação aí, até da culinária. Tá certo? Então, eu me despeço aqui e aí abro para algum questionamento sobre a apresentação. A proposta, depois desses questionamentos, é ir lá para o campo, apesar de que começou a chover aqui, exatamente a 1 minuto. Né? Vamos ver se é adiado, né? Mas eu vou tentar descer para o campo aqui daqui a uns 5 minutos. Abrimos para as perguntas, então. Muito obrigado novamente, Tainá, e um abraço aí para todo mundo. Camila está aí nos bastidores, está ajudando a gente. Tem perguntas aí, Camila, para o Nuno? Essa apresentação maravilhosa. Temos sim. Primeiro, nós temos a Renata Silva, que disse que quer fazer uma pergunta sobre a batata doce. Aí, depois a gente tem a Dice, que disse que tem uma planta aqui e gostaria de apresentar para ver se você reconhece. Então, a gente começa com Renata, depois a gente ouve a Dice. Boa tarde. Está aberto já o microfone e a câmera? Tá sim, boa tarde. Pronto. Parabéns pela apresentação. Eu consumo as plantas em casa. Eu tenho um pezinho de Ora Pronobis no meu apartamento. E assim, eu tenho uma dúvida em relação à batata que tem lá na Chapada Diamantina, que a gente consome ela crua na salada. Eu tenho a curiosidade de saber qual o nome, qual a espécie que se dá para aquele tipo de batata. Eles chamam batata da serra. Dizem que é endêmica na Chapada Diamantina. Eu conheci em Gatu e há poucos relatos de outros lugares que tenha, né? Aí, se o senhor souber, que eu sei que já rodou muitos lugares, deve me falar um pouquinho sobre ela. Não sei. É uma que eu estou super curioso, sei qual é, a gente chama de batata da serra. Você conhece, Giovanni? Não. Não é batata doce, não é. É uma outra espécie. É uma espécie endêmica de lá. E eu estou doido também para conhecer essa batata da serra. É Chapada Diamantina. É famosa essa batata da serra, é chamada assim. E eu também estou curioso para saber. Ela é muito saborosa. Quando a gente corta... Eu come crua. Porque o meu colega ele trabalha especialista em batata doce, eu estou aproveitando também para perguntar. Não, é uma batata nativa, é uma outra espécie. Eu não lembro agora o nome científico, eu já vi há uns 2, 3 anos atrás. Mas eu vou fazer uma pesquisa e tal, etc., pelo menos para trazer essa identificação. Eu já tive acesso, mas não é uma das espécies que faça parte da nossa coleção. Ela parece que é, inclusive, mais extrativismo do que cultivo. Então, pelo que eu soube. Então, eu não consigo, muitas vezes, das vezes que eu fui à Chapada, seja a passeio, seja a trabalho, eu não consegui localizá-la, né? Mas é um pouco difícil, parece que trazer e plantar. Ela não se adapta muito bem, ela é bem extrativismo. Os relatos de onde tem mesmo é em Gatu, que é uma região mais alta, e na parte de pedras, na parte do terreno mais pedregoso. Se for desse utiliza. Se o senhor for em Gatu, procura o restaurante de Chiquinho, que eles servem na salada. Legal. Pronto, essa era a minha dúvida. Opa. Certo, então, Renata, está contemplada? Aí nós tivemos também a Dirce Gomes de Almeida. Ela disse, tenho aqui uma planta e gostaria de saber se Nuno conhece. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tem uma planta, na verdade, ele conhece quem me deu a semente, talvez tenha sido ele que passou, o Veranubi que me passou essa semente. Só que, quando ela me passou, eu entendi ela dizer que era mangarito, mas não é. Essa planta aqui, ó, a raizinha dela, não sei se dá para ele enxergar. A raiz não, aí tem uma folha, que é mais ou menos assim, e ela sobe
é uma trepadeira. E aí não sei se ele consegue Eu não estou me enxergando dizer. bem. Vocês estão enxergando, gente? Tem como eu pegar só a imagem dela? Como é? Eu não sei se eu estou conseguindo mostrar. Peraí, deixa eu mudar aqui a forma de Tem apresentação. uma, é porque eu nunca apresentei assim no Meet, não. Esse tipo de imagem. Volta que eu acho que eu identifiquei. Acho que eu identifiquei. Volte lá e mostre lá. Por favor, diz. Ela dá umas batatinhas em Aqui. cada nozinho, não dá? Isso. E a folha é essa aqui. Isso. Essa é a Bertalha coração. O nome científico é Anredera cor de folha. Alguns chamam de Ora pronobis sem espinho, mas não é Ora pronobis, não. Essa chama Bertalha coração. Ela não tem a folha aí com formato de coração? Isso. Eu estava desconfiada, porque eu botei aqui no grupo e me disseram que era Bertalha coração, mas eu disse, eu preciso de um especialista que me tire a dúvida. O Rio de Janeiro, eu sou nascido no Rio. No Rio tem muita bertalha, no Pará também. Para ter uma ideia, minha mãe, eu plantei lá no quintal dela, né? E ela, para não se esquecer, muitas vezes a gente chama de enredera. Aí ela falou, essa daqui, ela devia se chamar enredera, porque ela se enreda em tudo. Ela vai se enredando, se enredando, se enredando, e aí ela só chama de enredera. Mas o nome científico é Anredera cor de folha. Cor de folha significa folha de coração. Cor de coração, folha. É uma ideia deliciosa, riquíssima. Quase que a nutrição da Ora pronobis. Come a folha, as batatinhas dá para comer. Quando ela ficar uma planta de mais de um ano, e é uma planta perene, vai ficar aí 10 anos, 20 anos, 30 anos. Ela vai a 20 metros de altura. E a hora que ela tiver batatas maiores, dá para comer cozido, mas é uma batata bem babenta. Aí eu faço só frita, para ela perder um pouco, é babenta mesmo. Aí para ela perder um pouco essa baba, aí quem gostar, né, bem babenta, uma maravilha. Agora, o especial mesmo são as folhas refogadas. Meu menino adora isso aí, para ter uma ideia. Melhor que o espinafre, que Ora pronobis. E as folhas come sempre cozidas as folhas. Dá para comer crua, ela não tem nenhum fator antinutricional, mas é engraçado, pode até provar aí, que se a senhora comer crua, ela é um pouco amargosa. Quando faz refogado, o que eu mais faço é assim, um franguinho ensopado, por exemplo, uma carne ensopada, alguma coisa que tenha caldo, ou uma sopa, quem for vegetariano, que não tem carne, uma sopa, qualquer coisa que tenha caldo. Aí eu boto as folhas no final, depois que já está cozido. Então, aí só cozinha uns 2 minutinhos, aquelas folhas entram no caldo, fica maravilhoso e perde o amargoso. É engraçado. Agora, prove crua agora, que a senhora vai ver que tem um amargosinho. Tá? Mas crua, ela tem. Refogada, cozida, não tem. Tá? Né? Dona Dice e Nuno, pessoal, vamos... alguém tem mais algum questionamento? Vão colocando aí no chat, porque daqui a pouco o Nuno vai ter que ir até o... Eu sugiro descer porque, hein, Camila, obrigado aí, realmente lembrando, porque parou a chuva agora, eu posso aproveitar esse estiado aí para ir lá. Pronto, nós podemos fazer isso então, Nuno. Você pode se deslocar, quem tiver dúvida, expõe agora. Aqui só tiveram essas 2 colocações mesmo. Nossa colega Eugênia colocou que a grande dificuldade para os agricultores é que eles não conhecem a maioria das plantas e muitas vezes não consumem por desconhecê-las. E é verdade, né? É por isso, então, que a gente está promovendo um momento como esse. A ideia é a gente também se tornar multiplicador aí, conhecer e poder multiplicar nas nossas comunidades, nos nossos municípios, nas organizações onde a gente atua. Então, vamos combinar assim? Dona Dice já contemplou as suas dúvidas aí, não foi? Sim, quero agradecer, dizer que foi muito bom, que está sendo, né, um momento muito importante. Obrigada. Isso. Então, pronto. Vamos, pessoal, aguardar o Nuno ir até o campo de experimentação, não é isso? Isso. E aí eu vou levar 5 minutinhos, que eu vou me conectar agora no celular lá fora, que aqui dentro não tem sinal de celular. Apesar da gente estar fazendo pesquisa, aqui dentro não pega. Aí eu vou conectar lá fora e vou descer de carro, porque é mais ou menos 1 quilômetro. Aí eu vou sair da reunião, vou devolver esse computador e aí em 5 minutos eu estou voltando. Beleza. Até já. Obrigado. Até. Pronto, beleza. Experiência muito boa aí de Dona Dice. Obrigado aí pela sua participação aí.
O questionamento também aí de Renata com relação à batata, eu não conhecia. Então, pessoal, interessante aí a colocação de Eugênia, né, com relação ao conhecimento das plantas alimentícias não convencionais, quando a Eugênia fala que muitos produtores nossos têm até algumas plantas no quintal, na área deles, nas propriedades, e não tem conhecimento sobre o consumo, não é verdade? Então, não vai mostrar para a gente aí o canteiro lá na área da Embrapa, então não saiam da sala. Já estou observando aqui, Nuno está lá no campo experimental. Tainã, Oi. dialoga com ele aí, pode passar a palavra para ele aí, para a gente continuar a nossa formação. Para ele não tomar chuva aí e não molhar o celular. Ótimo, Cleiton. Nuno, a palavra está franqueada, fica à vontade. Mostra para a gente aí que belezura tá esse quintal produtivo aí na Embrapa. É com você. Eu parei aqui, na verdade, a gente maneja essa curva aqui toda, que vai até lá na frente, para cá também, essa aqui está na fase de adubação verde, e a curva de baixo. O foco maior vai ser na curva de baixo, onde tem o quintal diversificado. Mas eu quis parar aqui para mostrar um detalhe do que a gente faz. Nós temos 4, 5 meses de seca, mas assim que vem as chuvas, né, repara que isso é uma adubação verde intercalar aos inhames, tá? Então aqui tem uma coleção de inhames, né, que aqui a gente chama mais de carás, mas são os inhames, né? Tem o Flórida, o mimoso, o pezão, tem o roxo, e no meio o mileto. Então aqui está o matumbo, tá? Aquela, né, a cova alta, o matumbo, né? Esse aqui é o pezão, por exemplo, tá? Pezão 1, a gente tem 4 pezões, 4 variedades de pezão, né? E no meio o mileto. A hora que esse mileto começar a perturbar aqui, competir demais, a gente roça, isso aqui vira um adubo verde. Então vocês estão vendo aqui, ó, é um convívio com mato, não dá mato nenhum aqui no meio do mileto, essa é uma área que tem muita tiririca, mas a gente evita com cobertura de solo. Claro que só na época da chuva, a gente não gasta irrigação com esse manejo, isso é só na época da chuva. Em vez de vir grama seda, tiririca, losna, plantas problemáticas, né, trapoeraba, a gente tem só mileto, que depois a gente roça, e aí a gente tem uma condução da lavoura muito mais fácil. Tá? Aí eu estou atravessando aqui a estradinha, né, e do lado de cá tem a outra curva que a gente maneja. São 19 talhões, tá? Cada um com uma coleção diferente, né? Então tem os inhames carás, tem ararutas aqui, ó. Aqui é o ararutão, que é uma variedade gigante. Aqui é a araruta taquarinha, né? E ali é a araruta ovo de pata, que foi da região lá de São Gonçalo dos Campos, aí no Recôncavo Baiano, que veio de presente, foi a Jane que me deu de presente. E aqui as ararutas comuns. Aqui já a araruta está com mais ou menos uns 25 dias, né, de desenvolvimento. Tá? Eu estou chegando lá no quintal produtivo, tá? Na área que eu chamo de quintal produtivo. Né? Ali a moringa, ali atrás, né? Tá? Então, essa moringa, inclusive, a gente está deixando crescer de propósito para dar um pouco de semente. E nós vamos também fazer o plantio por estaca já com 3 metros de altura. Tá? Mais ou menos como foi feito aquelas ali. Ó. Elas foram plantadas com uns 3 metros de altura, já vai grande para o campo. E aqui é o quintal produtivo diversificado. Tá? Então aqui, ó, no meio de couve, né? Tem as couves no meio, aí tem vinagreira roxa, tem o botão de ouro, tem a serralha, né? E essa é uma serralha diferente, viu? É uma serralha perene. Tá? Aí pro lado de cá a gente tem o jambu. Tá? Esse com a florzinha amarela aqui é o jambu, que é muito comum na Amazônia. Tá? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim. Bem. Aí aqui tem peixinho, uma cebolinha gigante, né, que a gente chama de cebolinhão, né? Aí tem a azedinha, né? Ali é o peixinho, aqui é a azedinha. Aqui o cariru, esse está com um pouquinho, está precisando renovar, já passou do ponto, já colhemos várias vezes dele, né? Um outro tipo de jambu e por aí afora, tá? Aqui do lado tem umas taiobas também, diferentes taiobas. Esse aqui é um espinafre d'água, tá? Que é uma hortaliça amazônica, na verdade asiática, mas a gente encontra nas feiras de Manaus, por exemplo. Essa aqui é a Maria Pretinha, espontânea, essa aqui a gente não planta, né? Tem aí também na Bahia muito. O mastruz também a gente não planta, né? A beldroega aqui embaixo, ali está mais bonito. O almeirão de árvore, tá? Ele é o almeirão da nervura roxa, né? Tá? Aqui é o jambu de novo, veio aqui no meio, né? Uma língua de vaca, né?
Então, uma das duas espécies também. O coentrão, que está nascendo aqui. Tá? Então, vai nascendo. Né? Aí para lá, aquele ali é a raiz forte. Raiz forte. Aqui a outra espécie de língua de vaca. Tá? São duas. Né? Aí para cá tem a vinagreira comum, o cuchá, né? O cuchá do Maranhão. Aqui as beldroegas. Aqui é um quintal diversificado. A gente está fazendo experimento só de... Vai ser uma área mais ou menos de uns 100 metros quadrados de beldroega, de língua de vaca, de bertalha. De bertalha já está plantado aqui. Ó. Isso aqui tudo vai ser um experimento de bertalha. Todos esses 4 canteiros aqui, mais ou menos 20 metros. Os 80 metros quadrados aqui. Aquele ali é o espinafre indiano. Tá? Esse aqui é uma vinagreira diferente, chamada Kenaf, na África. Tá? Dá uma flor aveludada, lindíssima, muito usada como ornamental, mas que também tem folhas comestíveis. Tá? Um pouco mais fibrosa, a gente come normalmente com arroz. Ali tem as capuchinhas e por aí vai. Tá? Deixa eu mostrar aquele experimento de 7 anos de colheita de Ora Pronobis, está ali. Ó. E outro dia a gente fez uma filmagem da colheita novamente. A Ora Pronobis, que foi podada semana passada e já vai brotando. Né, daqui a 3, 4 semanas já vai estar com 50, 60 centímetros pronta para ser colhida de novo. E ali a planta sem podar. Tá? Então, ela já está passando do ponto. Na semana passada era o ponto. Sendo manejada, ela estaria com 5 metros de altura, 6 metros, e seria bem difícil a condução. Então, desse jeito aqui, ela está manejada, como a gente fala, domada, né, e produzindo abundantemente. Num produtor, imagina um produtor para feira, por exemplo. Ele pode ter 5 linhas com 20 plantas, vamos dizer, ou com 10 plantas, depende da escala de feira que ele faz, se é um público maior ou menor. Na semana 1, ele colhe a linha 1. Na semana 2, a linha 2. Na semana 3, a linha 3. Na semana 4, a linha 4. E aí ele tem 5 linhas com 10 ou com 20 plantas ou com 50 plantas. Na semana 5, a linha 5. Na semana 6, ele volta lá na linha 1, já está no ponto de colheita de novo. Na semana 7, semana 8, 9, 10, na 11, ele volta de novo na primeira. Tá? Num clima quente o ano inteiro, no máximo assim, fazer uma irrigação uma vez por semana, tá? E você consegue produzir Ora Pronobis o ano inteiro no semiárido. Tá? Irrigação uma vez por semana. Já aqui a gente não está irrigando, então há uma diferença de produção do inverno para o verão, né? Quando chega na seca, 4, 5 meses, continua produzindo, continua verde, mas aí o crescimento é mais lento. Ao invés de 4 semanas de intervalo, 5, a gente tem um intervalo de 8 semanas mais ou menos na seca. Aqui é a chaia, né? Essa é a chaia picuda, tá? Porque ela tem esse formato de folha parecida com mamoeiro um pouco, né? Parece uma folha de mamoeiro, né? E tem essa picuda. Alguns chamam de estrela, tá? Mas é um pouquinho diferente a estrela. Vou tentar me movimentar mais devagar aqui. E aqui tem a chaia mansa, que eu acho mais macia, né? Mais gostosa de comer. Essa aqui, ó, a chaia mansa, que já tem a folha mais trilobada, né? Com 3 lobos, né? Que a gente chama. Então já tem uma folhinha mais mansa, mais macia do que aquela ali. Tá? Essa é um pouco mais fibrosa. Chaia picuda e chaia mansa. E olha o tanto de muda que ela dá. Tá? Isso que aqui começou a chover tem menos de um mês, né? Ela atravessou a seca verde, né? Claro, desenvolvimento um pouquinho mais lento, mais verde, e agora vem absolutamente exuberante, né? Agora começou a chuva. Tá? Então acho que basicamente era isso, mostrar essa diversidade, né? Os talhões que estão parados sem coleção, são 19, eles estão com adubação verde, como esse aqui, ó. E são tudo talhões pequenos, tá? A gente está com equipe reduzida, né? Eu só tenho um ajudante que vem uma vez, agora 2 vezes por semana. Além desses 2 hectares, tem mais uma área de agrofloresta que nós estamos abrindo agora. E tem mais uma outra área do Punk Sertão, que é um kit que a gente está bolando, kit Punk Sertão, com 12 espécies para regiões áridas, semiáridas, né? Agora, aí tem esse talhão que está em adubação verde. Aqui tem um talhão de batata baroa, né? Mandioquinha, alguns chamam mais para São Paulo e tal, né? Aqui tem um talhão plantado de mangarito, tá? E também estamos com o estagiário cortado, mas assim, tá para começar novamente. Então, são 19 talhões aqui, né? E a gente mantém essas coleções ou adubação verde no período de entre safra entre coleções.
solo nunca deve ficar parado, né? Sempre que tiver oportunidade climática, a não ser que seja absolutamente seco, aí na seca a gente deixa parado, né? Nos 4, 5 meses que a gente tem aqui de seca, a gente não vai ficar irrigando para plantar adubo verde. Mas ou quando começa a chuva em outubro, novembro, ou tem coleção ou tem adubação verde. Isso é uma prática agrícola que deve ser sempre preconizada. Mesmo num quintal produtivo, lá em casa, por exemplo, eu paro mais ou menos metade do terreno para fazer adubação verde e a outra metade eu passo minhas mudas para aquele lado. Aí depois eu capricho na adubação verde do outro lado, né, do lado que estava com as hortaliças, e faço adubação verde alternada, assim, intercalar, para renovar a terra. De vez em quando a gente deve adubar a terra e não adubar a planta. A gente pensa muito em adubar tomate, adubar cenoura, adubar alface. E de vez em quando a gente deve adubar o solo. E isso é adubação verde, né? Com crotalárias, com milheto, com sorgo forrageiro, com o próprio milho, com muitas vezes até plantas espontâneas, até braquiária, né? E de preferência a gente faz o plantio incorporando o mínimo possível, tá? Esse talhão aqui, ó, já está plantado de mangarito, né? E aquele talhão ali foi adubação verde e agora está entrando beldroega, caruru, bredo, tá? E olha como foi a palhada só incorporada superficialmente, foi uma passadinha de máquina, tá? Então aqui vai entrar um experimento de caruru, do bredo, vai entrar experimento de beldroega e de língua de vaca, tá? Que nem aquela lavoura que vocês viram lá no Pará, a gente vai fazer um experimento aqui que vai ser um plantiozinho de... são 6 canteiros aqui, 6 canteiros com 10 metros mais ou menos daquele cariru, que é a língua de vaca. E ali na frente os inhames, tá? Inhame chinês, né? Inhame japonês, tá? Que não é o inhame cará, né? O grande aí da Bahia, tá? Então, basicamente era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. O trabalho que a gente faz aqui de manutenção das hortaliças tradicionais, que são todas hortaliças pães. Obrigado novamente, a gente abre aí para os questionamentos. Cleiton que está falando. Eu vou fazer uma perguntinha, mais para tirar uma curiosidade. Muitos produtores, não sei se você está me ouvindo bem aí. Agora sim, deu uma falhada, mas agora tá bom. Muitos produtores relatam, como a gente trabalha com agricultura familiar, né? As áreas geralmente são áreas pequenas, né? Então, a maior parte da área, o agricultor familiar deixa reservado para a produção animal, né? Para uma produção de uma frutífera, e parte da área que fica reservado para produção de plantas hortaliças é pequena. Então, há uma facilidade em cultivar essas plantas não convencionais em caqueiro, em vasos, que a gente não falou aqui em vasos, você está mostrando aí mais canteiros, né, produtivos. Tem essa facilidade, é tranquilo? Como é que é? Tem sim. Boa pergunta, Cleiton. E a gente vê uma tendência muito grande de agricultura urbana hoje, né? Pessoas indo morar ou em casas com poucos quintais, com pequeno quintal, ou apartamento. E tem sim, até a colega que aposentou, infelizmente, a Neide Botel, estava numa das fotos. Ela mora em apartamento e ela tinha mais ou menos na varandinha, assim, de 2 metros quadrados, ela tinha mais ou menos 15 espécies de planta que ela tinha comida quase que permanentemente. A anredera, que a gente falou, da dona Dirce lá, é uma das plantas. Minha mãe tem em casa também um vaso grande, porque ela é perene, e ela não para de produzir durante 10 anos. A Ora Pronobis, minha mãe tem em vaso e faz esse manejo de podas sucessivas. Cada poda é uma colheita. Você vai lá e poda um lado que está muito grande, depois o outro lado cresce. Então, eu até em algumas palestras eu coloco. O quintal da minha mãe lá tem 6 metros por 30 centímetros. Tá? Nesse espaço, ela tem mais ou menos 15 hortaliças permanentemente. Tá? Então, que todas as semanas ela pode fazer uso. Tem coentrão, tem peixinho, tem azedinha, tem capuchinha, tem Ora Pronobis, tem um monte de espécies lá. Beldroega, né, que vem espontânea, não precisa mais plantar. E taiobas, e muitas delas são tidas como plantas ornamentais, ainda tem esse detalhe. A taioba é muito parecida com um copo de leite. A vinagreira é uma lindeza, né? É uma flor de veludo, uma coisa, né? A folha vermelha, vinagreira roxa, folha roxa, né? Então, várias delas se adaptam, né? São realmente bem fáceis de serem cultivadas, né? Em vasos, né? Em caqueiro, ou num quintal, numa faixinha, quando tem aqueles jardins de 20, 30 centímetros de largura. Então, dá para ser cultivado sim nessa condição. É mais fácil, às vezes, cultivar essas espécies do que pensar em fazer
com hortaliças convencionais, porque elas são muito mais rústicas, né? Legal. Só mais uma contribuição aí. Com relação a espécies, foram distribuídas algumas espécies aí para nossas equipes aí, agentes comunitários, algumas comunidades, porém a gente teve alguns problemas com o cultivo, como foi citado o nosso agente comunitário Darlane, né? A gente entrou no período de escassez aqui, teve problema com o cultivo com algumas espécies que morreram. E aí minha pergunta é, se a gente quiser adquirir mais espécies, outras espécies, para a gente estar trazendo para as comunidades, para cultivar, a gente pode fazer um contato com você aí, com a Embrapa? É fácil conseguir essas espécies? Podemos sim, com certeza. É meio limitado a questão de envio, tem umas burocracias, vão exigir um monte de coisa. É muito mais fácil quando eu levo em mãos. Porque aí eu faz como parte da oficina, é muito mais fácil. Agora, né, tudo mais. Mas, Cleiton, acho que o principal fator foi o que a gente desde o início tentou construir, que é uma rede de bancos locais. Então, por exemplo, eu tenho certeza que alguns outros territórios, por exemplo, podem ter perdido uma espécie que de repente vocês não perderam. E que vocês, por exemplo, perderam uma determinada espécie, podem conseguir com eles. Então, vamos dizer, o machista do reino, perdeu uma semente, o gado entrou às vezes, comeu, sei lá. E aí pega o machista do reino com o outro. E aí já o outro, aquele preto especial, que é aquele vermelho que o Nuno mandou, acabou que confundiram, capinaram. Então, e aí a ideia, desde o início, foi essa. Porque está uma burocracia muito grande de germoplasma, e não é por maldade, gente, é porque realmente tem muita norma em cima de germoplasma, principalmente quando a gente fala de germoplasma nativo. Então, para eu fazer a coisa assim, certinho e tal, etc., eu tenho que fazer tipo quase que um contrato novo. Nós fizemos para levar para o Instituto Federal, que eu falei, que foi semana retrasada. Gente, foi 3 meses de passar em assessoria jurídica, ver se não vão lançar a variedade lá. Gente, isso é mato. Mas é porque a mesma legislação para caruru é a mesma para soja que pode dominar o mercado, entendeu? A legislação é igual. Então, passando assim, se eu for fazer oficialmente pela Embrapa, eu tenho que seguir todos esses trâmites, aí fica muito difícil. Quando eu levo para fazer uma oficina demonstrativa, é mais fácil, porque é oficina, né? Então, na oficina, levando em mãos, eu consigo fazer isso de uma forma mais fácil, que foi a proposta. Então, eu acho que é mais fácil. Agora, claro, por exemplo, uma determinada espécie, aí o Nuno, pessoa física, agricultor urbano, né, que tem em casa, tem no quintal, aí eu posso resolver. Mas institucionalmente eu tenho que seguir os trâmites, aí passa pela oficialização, que tem quase um efeito de contrato. É chamado até de contrato, para ter uma ideia. É um contrato mais flexível, mas é um contrato. Tá entendido. Mas se for uma espécie assim, não, foi o machista do reino, o caruru e tal, o Nuno, pessoa física, está aqui. Aí eu, guardião de semente também, além de curador aqui, aí o Nuno, pessoa física, manda aí para fortalecer o banco. Tá? Mas eu acho que a gente, inclusive nas reuniões que a gente fez com a Ter Bahia, era para agora começar a ver esse amadurecimento da rede de bancos locais da Bahia. Né? Cada um dizer, olha, aqui o que está realmente funcionando como banco, por exemplo, tem um lá no EFA, né? Escola Família Agrícola, lá de Correntina. Opa, aqui tem essa espécie. Das 24, vamos dizer que tenha 18. Aí o outro das 24 tem 20, do outro tem 10 só. E aí fazer um intercâmbio. Isso, inclusive, valoriza, fortalece, estimula, né? Eu acho que fica até um encontro muito bonito, assim, de ver quais que sobraram e fortalecer. E é normal perder, viu, gente? Eu perco material aqui também. Acontecem coisas, acontecem imprevistos climáticos e até humanos, erros humanos, passar em cima o trator uma vez aqui e tal, aconteceu isso. Então, acontece e esse é o espírito do trabalho. É o intercâmbio de agricultor para agricultor, que é muito mais fácil do que institucional. Institucional, ele é pesado, ele é comercial, enxerga chifre em cabeça de cavalo às vezes. Apesar de a gente falar cavalo não tem chifre, mas é a lei, né? É a norma, né, cara? Então, é verdade, né? Bem, a gente deixa aberto aí, se alguém tiver mais alguma outra pergunta, né? Aí eu franqueo a palavra aí para Tainá. Pode falar, Tainá. Nuno, você me lembra daquela pergunta, aquele questionamento para ficar no cabide? Por que essas sementes não são comercializadas? Né? Por que a gente não acha semente, por exemplo, de chaia,
né, uma muda de chaia para comprar? Por que a gente não acha semente de Ora Pronobis, né? Muda de Ora Pronobis? Por quê? Diz aí para a gente. Eu queria ouvir de vocês, eu queria que houvesse uma análise aí de por que vocês acham, imagina, por que será? Eu vou dar um chute, eu vou dar um estímulo aqui, ó. Eu lá em casa praticamente não planto, assim, só uma curiosidade, ali no inverno eu planto um canteirinho de brócolis, que é uma delícia brócolis, não tem nada, adoro brócolis. Planto uns canteirinhos de alface de vez em quando, mais porque minha companheira gosta muito realmente da suavidade da alface, mas do resto, eu só como essas coisas. Agora, vocês imaginam se 50%, 80% da população comesse muito dessas espécies? O que ia acontecer? Quando a gente para pensar, qual é o desejo do mercado? Esse ente cruel, meio doido, né? Muitas vezes ele fala que o melhor tomate é aquele longa-vida, que é o pior tomate que existe, né? Que não tem gosto de nada. Os outros tomates maravilhosos, aí ele tendencia para o tomate longa-vida, porque o mercado está pedindo, E será que realmente é o mercado que está pedindo? Porque ninguém prefere o tomate longa-vida a um tomate italiano. Todo mundo prefere o tomate italiano. É só um exemplo. Então, na verdade, o mercado ele tenta ditar, eu acho que essa é a resposta, para que você use espécies, para que a população brasileira come espécies que sejam mais custosas para produzir, você precisa de mais insumos, você precisa comprar sempre a semente, você não consiga manter a sua semente, né? Isso vai pelo hábito, né? As pessoas perderam o hábito, né? E aí você se torna um consumidor, toda vez você precisa comprar novamente a semente, você precisa comprar mais insumos, seja produção orgânica ou não, você precisa proteger essas espécies, porque elas são mais suscetíveis a pragas e doenças, elas exigem mais adubo, né? Mesmo numa produção orgânica. Então, essas espécies são muito mais resilientes. Quanto que eu gasto de insumo para produzir bredo, beldroega, vinagreira, Ora Pronobis, chaia? Quanto que gasta de insumo aqui? Sabe? Então, é pouquíssimo. Eu boto um pouquinho de fósforo ali, um fosfato, né? Porque o solo de Cerrado é muito pobre em fósforo. No Nordeste, você não precisa plantar nada. O solo daí é fértil, né? Alguma região de Cerrado é mais fraco, mas aí no sertão, por exemplo, em geral, os solos são de alta fertilidade. O que falta é a água. Mas assim, você não precisa nem adubar. Tendo um pouco de água, já vai produzir muito bem. Então, eu acho que é muito mais uma questão do mercado fazer com que você compre mais, né? E pelo desconhecimento, né, geral de que existem outras alternativas, né? Então, a proposta realmente é conhecimento. Aí as pessoas fazem a escolha. Não, realmente eu adoro brócolis e couve-flor, quero comer todo dia de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Eu gosto muito de brócolis e couve-flor, mas eu sei que só produz no frio, né? Então, até um produtor orgânico, para ele conseguir produzir aqui, é uma loucura, sabe? Assim, não consigo ter uma produção saudável na época do calor, na época da chuva, dessas espécies, né? Então, nada contra brócolis e couve-flor, não me entendo mal. Eu adoro, já fui produtor de hortaliça, produzia brócolis, couve-flor, né? Mas é um desafio, né? Porque o mercado pedia, né? Agora, do meu consumo, hoje eu almocei 8 espécies disso aqui, tá? Então, o normal de eu consumir, da minha escolha, é por espécies mais adaptadas, mais resilientes, que eu mesmo planto em casa, né? Essa aqui hoje é porque aqui está sem, o refeitório está meio cambeta e a gente improvisou. Mas assim, na minha casa, salada tem muito mais dessas espécies do que as espécies convencionais, tá? Tem também. Mas imagina a revolução agrícola e alimentar que significaria as pessoas escolherem comer essas espécies, tá? E até como, já caminhando aí, eu acho que indo para os finalmente, né? Desse projeto é muito difícil, é muito amplo o tema. Punk é muito grande, punk são 10 mil espécies, assim, os especialistas da botânica falam que o Brasil deve ter mais de 10 mil plantas alimentícias não convencionais. Repara que a gente se foca nas tradicionais, a gente levou um kit de 25 espécies, e aí eu faço até como proposta para os ACRs. Olha ali a Dias falando, acabou de comer bolo de pau. E aí eu faço a proposta para o pessoal que está lá na ponta. Não dá para chegar nas comunidades falando de um monte de coisa, meio disperso, né? Agora, se a gente inserir aquelas 7 espécies nos nossos quintais produtivos e na nossa alimentação com uma certa frequência, não digo só elas, mas com uma certa frequência, e também não digo uma vez por ano, não. É comer Ora Pronobis toda semana, é comer chaia toda semana, é comer beldroega toda semana.
Toda vez que eu faço salada lá em casa, aliás, salada é uma palavra que a gente desvirtuou. Salada é uma mistura. Então, a maioria do que o brasileiro come é salada de alface. Salada de alface não é salada, é alface. Tá? Então, salada lá em casa vai beldroega, vai capuchinha, vai trevinho, vai um monte de coisa. Tá? Vai azedinha, vai vinagreira, vai as ponteiras de ora pronobis, vai muita coisa na salada, que nem a gente fala salada de frutas, salada de letrinha, salada de qualquer coisa. Salada é uma mistura. E a gente come 90% da salada só de uma espécie. Né? Então a proposta é ter alface também, tenho lá em casa, mas é diversificar. Tá? Então eu diria que, incluindo essas 7 espécies, chaia, principalmente assim, vamos pela ordem do que eu acho mais assim, ora pronobis, essa é uma que tem que entrar. Moringa e chaia, nessa mesma escala, são perenes e super adaptadas à seca. A chaia, para ter uma ideia, tem uma galera das comunidades do Rio de Janeiro, de São Paulo, trabalhando no empório da chaia, principalmente no Rio de Janeiro, como uma alternativa alimentar e de renda espetacular, super rústica. Então, ora pronobis, chaia e moringa, as 3 perenes. Depois, vinagreiras e as 3 pequenininhas, as 3 baixinhas, que é o bredo, caruru, a beldroega e a língua de vaca, que é o cariru. Tá? Então, se a gente incluir essas 7 no nosso cardápio, com uma certa frequência, nós saímos de um projeto mega feliz da vida. Além delas, tem as outras, né, que a gente falou aí, bertalha, almeirão, mostarda, coentrão, todas as outras que a gente comentou. Tá? Mas eu diria como foco, assim, como meta, seria trabalhar com essas 7 espécies aí na inclusão, na alimentação das comunidades. Camila, tem mais perguntas do Nuno para a gente ir finalizando e fazendo as nossas considerações. Tem mais alguma pergunta de algum participante? No chat não, mas o momento é agora, caso alguém ainda queira fazer algum questionamento, nós estamos nos aproximando já do final. Mais alguém? Alguém com alguma sugestão ou questionamento? Parece que não, né? Cleiton e Tainã vão fazer a parte final. Eu acho que até eu nem me apresentei logo de início. Eu sou Camila. Aqui na FATRES eu estou como comunicadora, assessora de comunicação. Acompanho os colegas aí no projeto do Bahia Produtiva e gostaria de te agradecer por essa prontidão em nos repassar um pouco desse conhecimento. Foi muito produtiva, foi muito rica em conhecimento e agradecer mesmo a sua disponibilidade. Não é sempre que a gente tem uma parceria como essa, né, que tira um horário do seu tempo para poder dividir conosco um pouco mais de conhecimento, dividir saberes, trocar saberes, que é assim que a gente chama aqui. Então, te agradecer mesmo. Cleide e Tainã vão partir, né, fazer essa parte final e você também pode fazer as considerações. Bem, eu também agradeço, Nuno, aí, dizer que é um prazer. Esse foi um momento ímpar para mim e acredito que para os demais também, para aprender mais, né, sobre a importância que tem as plantas, porque uma coisa é você, grosseiramente falar, encher o bucho, e outra coisa é você aprender a se nutrir, né, a comer o que é bom e que realmente está ali nutrindo para o dia a dia. Acho que é importante a gente rever esse conceito aí da questão de alimentação e nutrição. E a gente pôde aprender um pouco aí com você, nesse bate-papo, nessa palestra aí, com as plantas punk. Então, eu franquio a palavra aí para a Tainã, para ela fazer os agradecimentos a você também, merecidamente. Tainã, acho que é sua fã. É uma consumidora assídua de plantas punk, então eu franquio a palavra para ela aí, para fazer o fechamento aí dessa nossa tarde. Realmente, Nuno, eu sou uma admiradora sua. Eu não gosto de rótulos, mas eu consumo vegetais, específico mesmo, vegetais, há 15 anos. E as plantas punks, há uns 5 anos, elas entraram na minha vida e eu consumo folhas tenras de ora pronobis 2, 3 vezes na semana, né? E outras plantas. Aqui na propriedade da minha mãe, a gente cultiva bastante plantas punks. E a gente vê que as pessoas têm nas propriedades, né, por falta de conhecimento,
não fazem a utilização, acabam substituindo esses alimentos riquíssimos em nutrientes. Essa fala sua foi bastante forte agora no final da nossa live, da nossa conversa, que as pessoas acabam trocando um alimento supranutritivo, que é uma planta tradicional, por algo que não tem tanto nutriente assim, né? Mas que a indústria e a mídia fazem a informação, às vezes até desfocada, chegar, né, nas residências dessas pessoas. Então, o nosso intuito realmente nessa tarde foi trazer essa informação para os nossos beneficiários, né? Poder informar eles melhor, e através de você, né, foi maravilhoso. Dizer que essas famílias, né, está sempre no incentivo, vamos consumir mais, né? Além das plantas alimentícias tradicionais serem de fácil cultivo, né, terem essa resistência, essa resiliência, tem esse top que é o valor nutricional, né, que nos nutre, né, nos deixa mais saudável para a gente estar evitando, né, a estarmos com o corpo mais vulnerável. Então, a informação, a troca de experiências nessa tarde foi fantástica. A palavra que eu resumo realmente é gratidão. Gratidão do fundo do coração da Tainã aqui, de Várzea da Roça, da consumidora de punks, né, da que resgata as punks desde lá de quando minha tia falava que queria, porque queria uma muda de araruta, e hoje a gente lembra muito dela, por ter, né, a presença daquela planta ali. Então, reforça ainda mais até as nossas memórias afetivas, né? E aí eu vi uma live você falando que quem come punk, né, se aproxima e cheira punk também, come punk também, se torna fã de punk também. Então, eu gostaria que essa mensagem fosse passada, né, dos nossos agentes, das nossas lideranças, para as nossas famílias do Projeto Bahia Produtiva, para que elas consumam mais aquilo que tem no quintal, elas aproveitem, né, dê o valor àquilo que elas conseguem cultivar ali, que é saudável. E sua apresentação, nossa atividade como um todo hoje foi fantástica. Muito, muito, muito agradecida. Que Deus consiga te proteger para você continuar aí nessa militância, né, defendendo esse conjunto que são as hortaliças tradicionais. Muita gratidão mesmo. Muito obrigado, sem palavras, viu? Tainã, né, que eu estava às vezes chamando Tainá, está escrito Tainá. Tainã, muito obrigado. Cleito, Camila, pela brilhante condução da parte da comunicação, pela articulação de vocês. Né? Eu tenho um carinho enorme por esse projeto Bahia Produtiva. Quando você me chamou, eu falei, nossa, nós estamos sempre arrochados de serviço, vocês viram aí, né? Então, mas esse projeto eu tenho sempre que estar perto dele, mesmo que seja à distância por enquanto. A Camila falou da troca de saberes, né? Eu espero que o próximo seja a troca de saberes e sabores, né? Que a gente faria num presencial, como a gente sempre fez ali, né? Com a Vera Núbia, com a Valéria, né? E o resto da equipe toda da Extensão Rural também. Então, muito, muito obrigado, né? E realmente, acho que a ideia é, assim como eu sou inspirado por diversas iniciativas, é levar essa inspiração com o que a gente faz no dia a dia. É o exemplo, é o meu quintal lá, foi o meu almoço aqui, trabalhei aqui hoje, comi aqui, as coisas coletadas aqui, né? Então, é realmente que tenha servido de inspiração e que seja realmente assim uma reflexão, né? Que a gente possa, né? O Cleito falou aí muito bem, você também comentou a parte, só tem vantagens, não tem mais, a gente tem que se despir daquela ideia de que isso era mato da época da fome, não, isso hoje é mato da culinária gourmet, gente. Os caras estão botando isso, filé mignon com beldroega, e a gente está aqui jogando, porque é rico em ômega 3 e é saborosa, né? Então, e a gente está descartando do nosso lado e comendo biscoito empacotado, mas não sei o que, um monte de coisas, né? Então, gratidão também muito grande e sorte para vocês, que o projeto, que a gente ainda possa participar de umas fases presenciais no projeto, né, que ele tenha, se duvidar, um desdobramento, né, e estamos sempre à disposição aí. Dentro dos nossos limites, da nossa agenda, que é maluca, né, sempre muita coisa, graças a Deus,
né? Eu fico com pena de quem teve que parar de trabalhar aqui, só dobrou o trabalho, né? Então, muito obrigado e saúde para todos aí. Tá? Reforçar o agradecimento, né, que você já agradeceu, reforçar o agradecimento de cada um, cada uma dos nossos agentes, das nossas lideranças, dos nossos beneficiários, e dizer que em breve a gente marcará novas reuniões, novas videoconferências, para estarmos sempre juntos. É só isso mesmo. A TER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com empréstimo com o Banco Mundial.